de Cristo é especial. A graça e a paz. Eu sou o pastor Luiz Gustavo, da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. Eu quero compartilhar aqui no programa Graça e Paz uma palavra com você. Trazer uma palavra de encorajamento para a sua vida. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje se encontra no primeiro versículo do capítulo 20 do livro de Números, o quarto livro da Bíblia, o quarto livro do Pentateuco, da Torá judaica, um livro que revela detalhes da história do povo de Israel andando peregrino no deserto na direção de Canaã. Um povo que já havia andado quase 40 anos, que está prestes a chegar no Sinai, aonde Deus faria com eles aliança, daria algumas diretrizes básicas para eles, e então eles rumariam para a tão sonhada Terra Prometida. Mas antes disso, aquele povo precisa vivenciar outros desafios, porque alguns e grandes já foram enfrentados anteriormente, mas existem mais dificuldades, mais lutas no meio do caminho. No caminho da Terra Prometida, no caminho do sonho, no caminho da esperança, no caminho do projeto. No domingo do dia 26 de maio, eu preguei na Igreja Presbiteriana Central, fiz a exposição do capítulo 20, do verso 1 até o verso 13. Então, se você quiser entrar no canal do YouTube, na Igreja Presbiteriana de Nova Friburgo, e assistir toda a exposição dessa palavra, você é muito bem-vindo. Eu tenho um vídeo lá e nós gravamos na nossa igreja. Você vai ser abençoado, encorajado, muito bem orientado com a exposição, versículo por versículo, desse texto de quando Moisés tira água da rocha e mata a sede desse povo. Lições importantes para a nossa vida. Mas aquela mensagem eu faço a minha exposição a partir do verso 2. Mas há um detalhe no verso 1, que eu não faço uma aplicação, e eu deixei para fazer aqui com você agora. Eu queria convidar você a ler comigo o verso 1 do capítulo 20 de Números. Acompanhe na sua tela. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês 1, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Esse é o texto que eu quero compartilhar com vocês. Apenas um versículo, mas existe um grande contexto, existe um contexto de uma história, existe um contexto de uma vida inserido dentro de apenas um versículo, e existem aplicações que foram importantes para Moisés e Arão, e aplicações que são atemporais, de maneira que elas são importantes para mim e para você. O povo já havia andado quase 40 anos no deserto. Essa jornada começou quando Deus envia Moisés até o Egito e tira o povo de Israel, os hebreus, de dentro do cativeiro egípcio, de dentro da prisão, de dentro da escravidão, e os liberta com feitos maravilhosos. Com feitos maravilhosos, eles começam a andar no deserto, em direção à Terra Prometida. A Terra Prometida, ela é a direção, ela é o alvo, é o propósito pelo qual esse povo caminha. A Terra Prometida é o propósito pelo qual esse povo anda e se move. Sabe, a minha vida e a sua vida precisam de um propósito que nos faz marchar, que nos faz nos mover, que nos faz caminhar, enfrentando as lutas, as dificuldades e todos os problemas que nós temos que enfrentar. Agora, é o propósito, é o alvo que eu tenho na minha vida e que você tem na sua vida, que te faz caminhar, que te faz enfrentar os seus problemas e as dificuldades da sua caminhada. Então, esse povo começa a caminhar. Miriam era irmã de Moisés e de Arão, uma mulher usada por Deus desde o nascimento de Moisés para cuidar de Moisés, para proteger Moisés, para aconselhar Moisés. Ela era amiga, ela era irmã, ela era companheira. Ela também com quem Moisés, se tivesse que ter um problema, ele ia ter. Família, exatamente família. E Miriam caminhou, Miriam fica doente, todo o arraial para por causa da doença de Miriam. Ela é quem celebra as vitórias, ela é quem canta, ela é quem puxa a celebração do povo diante das suas vitórias. Miriam é alguém importante até aqui. Só que diz o texto, no verso 1 do capítulo 20 de Números, que Miriam
chegar naquele lugar, ela morre. No meio do caminho, ela morre. Talvez fosse um desejo legítimo de Moisés e de Arão terem um lugar para sepultar a irmã, lá na terra prometida. Ter um lugar para construir o sepulcro de Miriam em um lugar que fosse conhecido, para que ela não fosse enterrada no meio do caminho como indigente. Mas aconteceu que Miriam morreu no meio do caminho. Morreu em um lugar por onde eles estavam passando, mas não era um lugar onde eles iam ficar. E possivelmente um lugar onde eles não iam voltar. Às vezes nós perdemos quem nós amamos na caminhada. Mas me permita nessa hora fazer contigo uma aplicação da figura de Miriam, não como alguém que eu ame, mas como algo que seja importante para mim. Sabe? Porque muitas vezes a nossa caminhada em direção ao nosso propósito para por coisas que acontecem no caminho. Sabe? Na caminhada para a terra prometida, na caminhada para o propósito, nós conseguimos reunir grandes vitórias e grandes derrotas. Mas o que esse texto me ensina é que eu não posso deixar de seguir o meu caminho, eu não posso perder o foco do meu propósito, nem por causa das grandes vitórias e nem por causa das grandes derrotas. Essa é uma grande verdade que eu preciso pensar na minha vida. Essa é uma grande verdade que eu preciso colocar em pauta na minha vida. Sabe por quê? Porque às vezes nós perdemos a direção da caminhada, nós perdemos a essência da caminhada, porque nós nos perdemos e nos atrelamos com grandes vitórias. Você já pensou se o povo resolvesse passar a vida celebrando as conquistas de guerras e os milagres que aconteceram no deserto? Todas as coisas maravilhosas que aconteceram no deserto, que Deus operou, não era para que eles ficassem parados ali, é para que eles pudessem continuar a caminhar em direção a Canaã, em direção ao propósito. Da mesma maneira, as derrotas que nós temos, as perdas que nós temos na nossa caminhada, elas também não podem nos tirar do nosso propósito. Elas não podem nos tirar do nosso alvo. Eu sou pastor. Eu vejo muitas pessoas abortando a caminhada, abdicando do seu propósito, porque no meio do caminho acontece ou uma coisa muito boa e elas ficam atreladas naquilo ali, ou então porque acontece uma coisa muito ruim e da mesma maneira eles ficam atrelados nessa dor, nessa perda, nessa frustração que acontece no meio do caminho. Miriam morreu. Não tinha como levar Miriam morta. Uma outra lição que nós aprendemos aqui é que às vezes nós perdemos algumas coisas no meio do caminho. E nós não sabemos sepultar essas coisas. Nós não sabemos colocar uma lápide sobre alguns projetos, sobre alguns sonhos, sobre alguns bens, sobre alguns momentos que nós vivemos. E nós tentamos carregar isso de uma maneira morta na nossa caminhada. Nós não conseguimos deixar, nós não conseguimos sepultar algumas coisas que ficam para trás. Sabe, a vida é feita de muitas experiências. Na minha caminhada, eu já acertei muito. Não parei por causa dos meus acertos. Na minha caminhada, eu já errei muito. E certamente eu ainda vou acertar muito e ainda vou errar muito. Mas eu não posso parar nem pelos acertos, nem pelos erros. Existe um propósito, existe um alvo e eu tenho que marchar para ele. E à medida que eu vou caminhando para esse propósito, eu preciso aprender a sepultar algumas coisas que ficaram para trás. Eu já tive momentos maravilhosos na minha vida, mas passaram. Eu já tive posições interessantes, mas às vezes eu perdi. Eu já tive oportunidades incríveis, mas elas passaram. Eu não posso trazer a sombra, o espectro, ou quem sabe a dor dessas coisas que ficaram para a minha caminhada. Elas precisam ficar sepultadas lá, porque senão elas vão pesar a minha caminhada, senão elas vão apodrecer na minha caminhada, e uma vez apodrecendo dentro da minha caminhada, elas vão apodrecer outras coisas que devem ser vividas, que devem ser experimentadas. Tem tanta gente na caminhada trazendo coisa do passado, coisa que já apodreceu, que devia estar sepultado, mas não está,
mas está apodrecendo as oportunidades, ou apodrecendo as coisas do presente e muitas vezes apodrecendo as coisas do futuro. Miriam morreu. Ela era querida, ela era importante, mas as coisas que morrem precisam ser sepultadas. Essa é uma metáfora forte para a nossa vida, sabe por quê? Porque nós temos uma tendência, quase que emocional, de trazer para a nossa caminhada coisas que já morreram, coisas que não existem mais. Por favor, entenda que eu não estou me referindo a pessoas. O texto fala de uma pessoa, mas eu estou usando essa pessoa como uma analogia, como uma metáfora para coisas, para situações, para momentos, talvez até para pessoas que não morreram de verdade, mas precisam ser sepultadas na sua vida. Ou sepultadas com perdão, ou sepultadas de preferência com perdão, mas elas precisam sair do plano central da sua mente e da sua atenção. Você precisa seguir, você precisa avançar. Você não pode viver em um luto pelas coisas que foram perdidas, pelas decepções que surgiram na sua vida. Se a podridão chegou até você, querido, você precisa sepultar essas coisas e caminhar, porque à tua frente está a terra prometida. Tem muitas pessoas que não acessam, tem muitas pessoas que não lançam mão, que não alcançam as promessas de Deus, porque insistem em carregar e trazer coisas mortas para dentro da sua vida, sonhos mortos, oportunidades mortas, frustrações mortas, que estão podres e apodrecem tudo que estão ao teu redor. Que você possa olhar para Jesus, que você possa olhar para as promessas de Jesus e saber que a coisa mais importante do que as vitórias no caminho, mais importante do que as derrotas no caminho, é o alvo que está no fim do caminho. Sabe, o mais importante é o propósito. O propósito é maior do que tudo. O propósito é maior do que as afinidades, o propósito é maior do que as celebrações, o propósito é maior do que as derrotas, o propósito é maior do que tudo. Eu desejo de todo o meu coração que essa palavra hoje te encoraje, te ajude a sepultar algumas coisas na sua vida que estão apodrecendo o teu presente e o teu futuro, e que te dê força para você caminhar rumo àquilo que é o teu projeto. Não se perca no caminho, não pare no caminho. Diga ao povo que marche, diga ao teu coração, marcha, diga à tua mente, marcha, e que você seja abençoado, que a tua família seja abençoada, que você encontre terra prometida, que você encontre a terra que mana leite e mel, que você possa encontrar todo o projeto que Deus tem para a sua vida, na sua casa, na sua família. Tenha coragem para caminhar, tenha coragem para sepultar e tenha coragem para colocar essa mensagem em prática na sua vida. Amém? Que Deus abençoe você, tenha uma excelente semana, graça e paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.